Olá! Durante a pandemia, brasileiros perderam seus empregos e sua renda. Com isso, 1 em cada 5 deixou de comer por falta de dinheiro. O que é preciso para garantir a segurança alimentar e não voltarmos a fazer parte do mapa da fome da ONU? Qual a sua opinião? Sou a favor. Não sei. Depende. Sou contra. Opinião. Estão passando fome, com certeza. E precisa ter uma assistência maior das autoridades em relação a isso. Com certeza, muita fome. Hoje eu acho mais difícil, que todo mundo se vira, né? Você vê uma pessoa passando fome, um adulto, tudo bem, sabe pedir essas coisas, e uma criança? Eu acredito que existem realidades, possibilidades para que isso não aconteça. Principalmente nos limites da cidade, né, nos lugares mais pobres. Né? Sem o auxílio? Aí piora, né? O auxílio me ajudou muito nessa pandemia. As pessoas vão viver de quê? As pessoas que não podem trabalhar, vai viver de quê? Se não tiver o auxílio, como vai ficar? Tem que ter políticas para ajudar esse pessoal e desenvolvimento, geração de emprego, de renda. Para conversar sobre a fome no Brasil, recebemos a socióloga Kátia Maia, diretora executiva da Oxfam Brasil, e o economista Francisco Menezes, ele é pesquisador do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas. Kátia, Francisco, prazer recebê-los aqui hoje. Começar aqui nossa conversa trazendo dados do Unicef do fim do ano passado, dizendo que 13% dos brasileiros deixaram de comer por conta da pandemia. Então, não tinham dinheiro para comprar comida. Podemos dizer, então, a partir desses dados, que são pessoas que passaram fome durante a pandemia, Kátia. Exatamente. Infelizmente, a pandemia, ela agravou. O Brasil era um país que já tinha saído do mapa da fome no mundo, né? Tinha todo um sistema de segurança alimentar muito reconhecido internacionalmente, que vem sendo desmontado ao longo dos anos mais recentes. E a pandemia, ela agravou uma situação de pobreza causada pelas desigualdades, né? E trouxe essa emergência da fome, da segurança alimentar, que era algo que nós pensávamos já estar superando. Então, se agravou muito e é uma questão humanitária, né? Porque não ter o que comer é algo absurdo quando a gente pensa que o Brasil é um dos grandes exportadores de alimento para o mundo, né? Exatamente. Agora, Francisco, acho que vale aqui entendermos esses termos, quando nós falamos aí que uma pessoa vive uma situação de insegurança alimentar ou fome, não é? O que isso significa? Que ela não tem o que comer durante dias? Quando é que uma pessoa se enquadra nessa situação? É importante dizer que nós vemos a questão da segurança alimentar como um direito. Isso, aliás, está colocado, inclusive, na lei que rege toda a política de segurança alimentar e nutricional. E, portanto, primeiro de tudo, a negação de um direito. Uma pessoa que não tem o que comer está, de alguma maneira, sendo negada a ela o direito à própria vida, porque no extremo ela não conseguirá sobreviver. E negação também de condições dignas para poder procurar trabalho, para procurar alguma qualidade de vida que possam usufruir. Portanto, é algo muito extremo. Eu vou trazer aqui uma história para justamente ilustrar a nossa conversa. A repórter Tatiana Bertoni foi conhecer a Camila, que mora no extremo da zona leste de São Paulo. Ela e o marido estão desempregados e vivem de doações. Meu nome é Camila Cristina Colodiano, tenho 33 anos, moro aqui no Jardim La Pena. Meu marido está desempregado e eu também estou desempregada, né? Nós vivemos através das doações que têm chegado aqui, né? Graças a Deus, a ONG que tem nos ajudado, tem dado alimentos, ajudado com a alimentação, né? E é por isso que hoje nós temos um arrozinho aqui, né? Que hoje não tem pão, né? Então a gente vai comer um arroz de ontem que fizemos da janta com todinho ali. Gostaria eu ter dado um pão, café da manhã, com qualidade para meus filhos, né? Tem dia que nós tem dia que não tem. Quando não tem, bebe um copo d'água, vira pro lado e vamos dormir. Agora, sem o auxílio emergencial, vai ficar difícil para a gente sobreviver. 600 conto não é nada, né? Mas dá uma ajudinha.
Meu maior sonho é ter uma vida melhor, né? Dar uma vida melhor para meus filhos, né? Que eu não quero que eles passem pela mesma situação que eu tô passando, né? Pelas mesmas lutas que eu passo. Kátia, o exemplo da Camila, acho que é importante mostrar para as pessoas, porque quantas Camilas não existem aí pelo Brasil, não é verdade? Esse é um exemplo que não está nada distante da gente, não é verdade? E agora ela citou aí agora o auxílio emergencial, uma preocupação, um auxílio menor. Como é que vai ficar a situação dessas pessoas? Nossa, primeiro dizer que a história da Camila é a história de milhões de brasileiros e brasileiras nesse momento, né? E é importante a gente dizer também que essa pressão de ter o que comer para a família, né, para as crianças, é uma pressão que recai fortemente sobre as mulheres. Então, as mulheres, e aí tem uma questão de gênero forte, as mulheres, além de terem que fazer o cuidado, né, elas têm esse desespero, que é o que a gente vê na Camila, que é algo muito emocionante. E a gente não pode deixar de se emocionar com uma história como essa, para a gente não perder a nossa humanidade. O auxílio emergencial, ele fez uma diferença enorme na vida de milhões de brasileiras e brasileiros. Teve mais de 60 milhões de pessoas que foram. Chegou nas pessoas que vivem na extrema pobreza? Seguramente chegou, né? Porque senão nós teríamos uma outra situação. É claro que você pode ter desvios, né? Mas a massa chegou. Então, você tem muita gente que ficou dependendo do auxílio emergencial porque não tem alternativa, porque já eram pessoas excluídas, em situação de mercado informal, né? Então, você já tinha um contexto de desigualdade, de exclusão tão grande no país, que a pandemia, ela deu cara a isso. Agora, esses R$600 por mês, como Camila disse, não é muito, né? Para um país que tem uma concentração de riqueza como o Brasil. Um país onde aqueles que estão no topo da pirâmide não pagam a mesma tributação que a maioria da população. Então, conseguir garantir os R$600 até o fim da pandemia é uma obrigação do nosso governo, da nossa sociedade, de criar os caminhos para isso e de assumir esse compromisso. Francisco, ainda sobre essa questão do auxílio. Olha, é importante dizer que antes mesmo da pandemia, nós já víamos uma situação muito grave. As estimativas para 2017 e 2018, já tínhamos mais de 10 milhões de pessoas passando fome. E essa situação, sem dúvida nenhuma, se agravou muito. Como a Kátia colocou, o auxílio teve um papel chave nesse sentido, eu diria, de deter uma explosão de fome naquele momento que se inicia a pandemia. O auxílio foi estabelecido em abril. Agora, também é importante chamar a atenção de que, quando ele é reduzido no mês de setembro, a sua metade já começa a se registrar novamente na população demandas grandes para, inclusive, organizações da sociedade civil, para que elas pudessem dar algum tipo de socorro maior a essas pessoas que a fome já aparecia de uma maneira aguda. Portanto, ao lado disso, nós temos uma grande preocupação como é que será a partir de agora que se fala novamente em um auxílio, mas que valor será dado? Acho que foi, eu diria assim, como uma irresponsabilidade a partir de janeiro já não ter sido dado esse auxílio, e é preciso, o quanto antes, né, se estabeleça condições para isso. Vou trazer aqui da participação também de uma oficial de saúde do Unicef no Brasil, que ela chama atenção para a importância da alimentação para o crescimento das crianças. O Unicef fez uma pesquisa com o IBOP para poder entender melhor quais são os impactos secundários da pandemia nas crianças e nos adolescentes. A gente diz aqui no Unicef que a criança, ela tem aquele dia
para crescer e se desenvolver. O tempo não volta atrás para a criança, né? Então, um ano inteiro de pandemia, de dificuldade na alimentação, de fechamento das escolas e das creches, que também ofereciam alimentos, né, mais saudáveis, tinham uma alimentação de qualidade oferecida, tudo isso tem um impacto muito grande para a criança. Aproveitar, vou complementar aqui a fala da Stephanie com um dado do próprio Unicef, mostrando que entre as famílias que recebem até um salário mínimo, 42% deixaram de ter acesso à merenda escolar na pandemia. Merenda que é fundamental, não é, Kátia, para garantir segurança alimentar de crianças, de adolescentes? Fundamental. A merenda, ela é o alimento de milhões de crianças nesse país, né, que vivem em situação de pobreza e com baixa renda. Então, a situação que é mostrada aí das crianças é como que a gente está impedindo essas crianças, o futuro delas. A gente está inviabilizando, mas não é um futuro que vai acontecer daqui a muitos anos, é um futuro hoje, porque o futuro se faz hoje, né? Então, é muito importante a gente ter noção do impacto da questão da segurança alimentar e não só pelo auxílio alimentação, né? É muito triste a gente ver uma vitória que esse país teve em termos de construção de políticas de segurança alimentar, está sendo tudo desmontado. No momento que, para além do auxílio, que é você realmente conseguir, você ter outras políticas que formam uma rede, uma teia, que pode contribuir para a segurança alimentar em diferentes níveis, e especialmente nas escolas e para as crianças. E, Francisco, o senhor trabalhou com o Betinho, que dedicou aí uma vida no combate à fome e à miséria. E ele costumava dizer que quem tem fome tem pressa, não é isso? Porque a fome não pode esperar. Fome mata, a desnutrição mata, não é? Exatamente. E a preocupação nisso, eu convivi sobretudo na década de 90, e a preocupação dele era justamente da falta de iniciativa do Estado em relação a políticas públicas que não estavam sendo construídas na época. E eu me recordo que ele dizia: se o Estado não faz, a sociedade então tem que tomar a iniciativa. E a gente vê, de alguma maneira, se repetir essa situação. Na questão anterior, em relação à alimentação escolar, é muito importante, como a Kátia já assinalou, eu acho que se configura bem uma situação de que não houve uma coordenação central do governo federal. Na realidade, a alimentação escolar parte do governo federal, assim como não houve coordenação em praticamente nada em relação ao quadro de pandemia, o governo não buscou articular com estados e municípios essa assistência, eu diria, nesse quadro novo em que as escolas precisavam estar fechadas. O que poderia ter sido feito que não foi feito, Francisco? Eu acredito que, de início, precisava haver uma coordenação do governo federal no sentido de dar as melhores condições para que estados e municípios pudessem assistir às famílias no sentido de fornecimento de cestas que tivessem aquela quantidade fornecida pela agricultura familiar. Isso alguns municípios conseguiram por conta própria fazer, mas não teve essa ação central. Precisava também injetar mais recursos nessa situação excepcional. Alguns municípios, por exemplo, fizeram a escolha das famílias que estavam no cadastro do Bolsa Família. Mas isso não era suficiente, porque, na realidade, tinha muitas outras famílias, nesse momento, que estavam sem renda ou recebendo só o auxílio e que ficaram impossibilitadas de suprir com a alimentação que as crianças antes recebiam na escola. Agora, quando falamos aí de uma alimentação adequada, Kátia, não estamos falando só do alimento, ter o que comer, o alimento que chega à mesa, mas também a qualidade desse alimento, não é? Nessa questão, em como que o nosso país se encontra? A questão da qualidade, do balanceamento da alimentação, especialmente para crianças e jovens, ela é fundamental. Agora, tem um ponto importante
que eu queria chamar a atenção em tudo isso, que é que parece que não tem saída, mas tem saída. A gente já teve momentos melhores, a gente já criou políticas boas, então a gente tem como enfrentar essa situação que estamos vivenciando hoje. Vou chamar um intervalo rapidinho, nós vamos voltar então falando justamente sobre essas saídas. Que bom que há saídas, nós conhecemos as saídas. A gente volta já. Voltamos a conversar sobre a fome no Brasil com a socióloga Kátia Maia, diretora executiva da Oxfam Brasil, e com o economista Francisco Menezes, pesquisador do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas. Com o panorama que vocês nos apresentaram lá no primeiro bloco sobre a situação do Brasil, nós corremos o risco de voltarmos a integrar o mapa da fome da ONU, Kátia? Com certeza, como o Chico mencionou antes, a gente já vinha retornando ao mapa da fome, né, com esses últimos 2, 3 anos. Nos aproximando para essa volta. Já vinha aumentando novamente, então os dados que a gente teve lá atrás, as estatísticas a gente já não tinha mais tão positivas assim. E com essa situação agora, é visível que nós vamos retornar ao mapa da fome. E é visível porque a gente tem a combinação de fatores econômicos, sociais e políticos que fazem com que a fome e a insegurança alimentar aumentem expressivamente no país nesse momento. Então, nós saímos desse mapa da fome em 2014, quer dizer, sabemos como fazer, não é, Francisco? Que tipo de políticas públicas se tornam urgentes nesse momento? Olha, eu acho, de alguma maneira, em primeiro lugar, cuidar da situação de extrema pobreza. A extrema pobreza ela é diretamente relacionada com a fome. Pessoas que estão em extrema pobreza estão sob o risco ou já vivendo situação de fome. Em segundo lugar, é retomar programas que se mostraram muito efetivos. Eu cito, por exemplo, o programa de cisternas no semiárido nordestino, né? O que vimos ali foi uma redução insana, eu diria, do orçamento para esse programa, quando ele, inclusive, tinha um reconhecimento internacional como um dos programas mais bem-sucedidos no enfrentamento de situações de estiagem extremas, como vive aquela região. Tem um outro elemento que também precisamos chamar a atenção, que é a situação ambiental, porque na medida que se agrava a situação ambiental, aqueles que vivem no campo, que precisam, sobretudo populações tradicionais, povos indígenas, que precisam produzir para o seu sustento, vão perdendo essa condição, vão viver em situações muito extremas. E, por quarto, recuperar uma estrutura institucional. Eu queria citar, por exemplo, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que teve um papel chave na implementação dessas políticas que Kátia se referia. Ele foi extinto no primeiro dia do atual governo. Então, essa recusa de escutar a sociedade, essa recusa de trabalhar junto com a sociedade, governo e sociedade, leva a esse quadro, quer dizer, né? Possivelmente já voltamos ao mapa da fome. Quer dizer, não é aí criar nenhuma grande novidade, é trabalharmos aí com o que nós sabemos, com o que já existe, não é, Kátia? Acho que o primeiro passo aí é admitir que o problema existe. Exatamente, é admitir que o problema existe, retomar espaços como, por exemplo, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, que o Chico já mencionou, é ter vontade política de enfrentar esse problema. Não podemos, a fome não é uma coisa opcional de indivíduos. A fome, ela existe em função de um contexto econômico, político e social.
Ninguém quer passar fome na vida. Ninguém escolhe passar fome. Então, é fundamental o papel do Estado, porque o Estado tem a obrigação de cuidar dos seus cidadãos e cidadãs e garantir o direito básico, que o direito à alimentação é um direito básico humano de vida mesmo, né? E pandemia que escancarou aí as nossas desigualdades, que já são tão grandes que elas existem. Agora estamos aí novamente com essa possibilidade da discussão da reforma tributária. Francisco, de que forma ela poderia ajudar a mudar essa situação? Sabemos que os pobres são os que mais pagam a conta, que mais pagam impostos. Pois é, justamente o auxílio emergencial conseguiu mostrar a necessidade de que o país pense seriamente em instituir uma renda básica e uma renda básica permanente. Por isso que se coloca como absolutamente estratégico para o país uma reforma tributária, agora eu diria uma reforma tributária, que não é como se está falando, aumentar a agilidade, simplificar, não é simplesmente isso. A Kátia se referiu muito bem nesse sentido de que o topo da pirâmide precisa assumir a responsabilidade. Há cálculos de que, se de fato for taxada o 0,3% dos mais ricos, nós teremos um montante de recursos levantado por ano de forma tal que possa bancar, por exemplo, uma renda básica permanente. Taxando grandes fortunas, Francisco. Exatamente. E não é nada, não estamos falando, em primeiro lugar, de aumentar a tributação para o restante da população. Isso é muito importante de se dizer, porque às vezes assusta quando se fala de mexer nos tributos. Ao contrário, classe média, os mais pobres têm que pagar menos imposto, mas é um pequeno percentual sobre essa parte da população que está lá no topo, que são poucas famílias comparado ao conjunto da população brasileira e que precisam assumir esse papel. Gostaria, Kátia, de aproveitar a sua presença aqui, porque a Oxfam tem esses números também da situação no mundo todo. Entre os 45 países mais afetados que precisam de ajuda, 34 estão na África. Mas chama a atenção que países desenvolvidos também enfrentam essa situação. Só para a gente ter uma ideia, 26 milhões de norte-americanos passaram fome em 2020, justamente com a situação da pandemia. Números só comparáveis à Grande Depressão de 1929. Quer dizer, ninguém imaginava que a pandemia fosse tomar essa dimensão, mas daria para ter evitado assistir uma situação como essa? Com certeza. Da mesma forma que a pandemia escancarou no Brasil as nossas desigualdades, isso aconteceu no mundo inteiro, né? E os países mais ricos ou mais desenvolvidos, eles também têm desigualdades importantes. É claro que eles têm um outro tipo de estado de bem-estar, em alguns casos, mas mostrou-se como que você tem uma situação de abismo entre os que têm muito e os que têm pouco. Essas pessoas, essas milhões de pessoas que estão na base da pirâmide, elas têm os empregos mais precários, as piores condições de moradia, né? Isso já não é mais algo só de países como o Brasil. É importante dizer que, no nosso caso, nós somos um dos 10 mais desiguais do mundo. Isso não é pouca coisa, isso é uma vergonha nacional, porque não é de hoje que somos um dos 10 mais desiguais do mundo, né? Então, acho que a pandemia, ela trouxe para nós essa visibilidade de que precisamos redistribuir. O mundo nunca produziu tanta riqueza como produz hoje. Nós lançamos agora em Davos, em janeiro, nós mostramos que os bilionários recuperaram sua riqueza em 9 meses. E os milhões de pobres vão levar 14 anos para voltar à situação de pobreza anterior à pandemia. Não é para melhorar. Então, assim, nós temos um mundo muito, muito desigual. E nós temos que nos indignar com isso, não é, Kátia, como sociedade? Eu gostaria de um recado final nesse sentido, então. Nós não podemos aceitar que as pessoas não tenham o que comer, não é? Para terminar, então, Francisco, sua palavrinha final, por favor. Pois é, exatamente. Há o que se fazer, né? É preciso haver vontade política para isso, é preciso ter a nossa sociedade
tem essa disposição de superação, né, desse momento tão difícil que tivemos e que continuamos a ter, e que, na realidade, é um momento talvez chave, porque se deixar passar, o processo pode ir se agravando, termos uma situação depois que, para retornar, né, ela vai ter um custo muito alto para o país. Comprometendo o futuro aí de muitas gerações, não é? Kátia, sua palavrinha final. Olha, Andres, eu vou falar com você aqui, mas também vou falar com quem está nos assistindo. Não podemos normalizar o que nós estamos enfrentando. A história da Camila, que é a história de milhões de pessoas nesse país, ela não deve ser vista como algo que não nos toca. Nós temos que nos indignar, nós temos que dar a nossa contribuição e nós temos que lutar para que aqueles que nos representam tomem as decisões que precisam ser tomadas, implementem as políticas que precisam ser implementadas. Não podemos normalizar a miséria, a fome, o racismo, tantas injustiças no nosso país. Obrigada, Kátia, por esse recado tão importante aqui no final. Francisco, obrigada. Até a próxima oportunidade. Obrigada. Esperamos aí que com notícias melhores sobre esse assunto, não é? Isso. A Opinião fica por aqui. Nossos programas estão no YouTube. Faça sua inscrição em nosso canal e você também pode acompanhar o podcast do Opinião, que está nas principais plataformas de áudio. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima quinta-feira.